Antes de mais, o nosso agradecimento ao Saveira Pinto, que se predispôs a testemunhar algumas memórias que tem e que são muitas e são seguramente enriquecedoras do projeto que está a ser levado a efeito e que nos traz cá. A razão é que o Padre Manuel Vilas Boas, que é um acompanhante das cerimónias oficiais do Papa, da vinda do Papa a Portugal, e é um regular colaborador da RTP e da TSF, solicitou que, dentro daquilo que fosse possível, pudéssemos fazer uma compilação de registros que tenham a ver com Dom Manuel Vieira Pinto. E, portanto, essa é a razão, dado que o Padre Manuel Vilas Boas está a fazer um livro sobre Dom Manuel Vieira Pinto, dado que este ano, no dia 9 de dezembro, se comemora o centenário do seu nascimento. E, portanto, coube-nos a nós fazer este registro à distância, de modo, dentro daquilo que for possível, enriquecer a obra que está a ser produzida, que no fundo vai ser comemorativa e para além da homenagem que constitui a sua publicação e a sua edição. Portanto, essa é a razão de nós estarmos cá. Hoje, 30 de julho, domingo, um dia de sol, agradecendo por isso esta amabilidade de nos ter recebido em sua casa e de nos poder testemunhar aquilo que é de mais, mais familiar. Seguramente que a memória de Dom Manuel Vieira Pinto ficará mais enriquecida com estes testemunhos, sobretudo pela experiência de viver como irmão e como familiar direto e confidente, porque o Sr. José Lino Vieira Pinto era sobretudo um confidente nas vindas de Dom Manuel a Portugal, enquanto Bispo e Arcebispo de Nampula e da Beira, Bispo de Nampula e Arcebispo da Beira. Nessa perspectiva, nós tínhamos aqui então a possibilidade de ouvir de viva voz quem diretamente com ele conviveu como irmão e como confidente. Sr. Vieira Pinto, nessa perspectiva, quais são as memórias que tem do seu irmão ainda em casa, da família? Eu, antes de mais, eu que vos agradeço ter vindo aqui, a esta casa. É a vossa casa, é a casa da família, é a casa dos amigos. E só tenho pena é que ele não possa estar aqui presente. A memória, há de facto, quer dizer, meu irmão, ele era meu padrinho também de batismo e era padrinha do meu irmão mais novo, do Carlos Manuel, e da minha irmã Amélia. Portanto, ele tinha 3 afilhados irmãos. E, portanto, ele era um irmão especial para nós. Quando comecei a recordar-me dele, tinha os meus 4, 5 anos, e já ele era um jovem, porque eu nasci em 1937 e ele nasceu em 1923. Aliás, ele dizia isso ultimamente, e disse ao Padre Manuel Vilas Boas, meu pai, que era um homem todo religioso, havia uma coisa que exclamava muitas vezes, oh meu Deus, eu dei-te um filho e tu deste-me 2. Eu e o Carlos Manuel. Porque nós éramos 8 irmãos, mas 6 eram meninas, eram raparigas. Portanto, só 3 é que eram rapazes. Bom, mas eu começo a ter memória do que era o meu irmão, porque foi o meu irmão.
a partir dos meus 4, 5 anos. E digo isto porque uma das coisas que ficou ao longo da vida sempre muito presente em mim foi numa festa que os seminaristas organizavam. Ele, nessa altura, já era o líder dos seminaristas. Ficou-me na memória porque eu participei e cantei. E cantei uma canção que nunca mais me esqueci. Menos o refrão, era sou doido por medicina, seja lá como for, sei que há de ser minha sina chegar a senhor doutor. Como eu me esqueci disso? Bom, mas não há dúvida que o meu pai dizia, o meu filho Manuel, quando o filho Manuel chegava à nossa casa, para todos nós era uma alegria. E tudo melhorava e o ambiente era outro. Até no que diz respeito às refeições. Você sabe que estamos um pouco no pós-guerra, havia o condicionamento e, portanto, a fartura não era muita. O meu pai era um bom proprietário, mas a abundância não era muito. E, portanto, o que me lembro com essa idade é do ambiente que se criava, pelo menos nas férias grandes, quando se juntavam os seminaristas. Porque eu julgo que a maior parte, sabe, conhece bem, mas nessa altura São Pedro da Buim era uma freguesia miserável, não tinha nada. Não tinha água, não tinha luz, os caminhos no inverno eram intransitáveis, mas eles mesmo assim, de facto, conseguiam passar ali as suas férias grandes e realizavam então essa festa, principalmente para as crianças e para os alunos da escola. E eu fui um dos que participei nessa festa e lembro-me dele depois, a partir daí, porque eles apareciam em grupos. E era ele, era o Padre Zé Moura, era o Padre Zé Maria, era o Padre Domingos, era mais. Depois vieram os outros mais novos, mas já não é do tempo dele, que ainda é vivo, o meu primo Padre Zé António, e o Padre Manuel Moura, que faleceu, já faleceu também. E o Padre Joaquim, que é natural, Teixeira da Silva, que foi parque da Freirão durante muito tempo, também aparecia, porque Vila Garcia estava anexada a Buim. Portanto, mas quem é que mandava em Buim? Quem mandava em Buim era o Sr. Abade, Padre Carlos Pereira da Roça. E, portanto, o meu pai era um homem todo religioso. Ele queria que o Manuel fosse ele que liderasse lá as terras agrícolas, o património agrícola. Acabou por ceder ao pedido do meu irmão, e ao pedido do parque da freguesia, e foi então para o seminário. Nessa altura, aqui um aspecto que eu recordo também muito bem. Eles, várias tardes, esse grupo de seminaristas, sabe com quem é que se encontravam e passavam a sua tarde? Com Teixeira de Pascoais. Vinham a pé, nessa altura não havia transportes públicos, de Buim para Gatão. E era em Gatão, na casa de Teixeira de Pascoais, que passavam as tardes. E gostavam de Teixeira de Pascoais. E lá faziam as suas reflexões místicas e filosóficas. E Teixeira de Pascoais gostava deles. Porque o meu irmão também é um aspecto que o meu irmão gostava muito de filosofia. E ele foi o melhor aluno do Seminário Maior de Porto, em filosofia, em que foi professor dele, o D. António Ferreira Gomes, o Bispo de Porto, e que a partir daí foram sempre grandes amigos um do outro, D. António Ferreira Gomes e o meu irmão, o Padre Manuel. Portanto, eu da minha meninice recordo, de facto... Dom Manuel já como seminarista. Como seminarista. Exatamente. Estou a falar dele como seminarista. Há uma memória que me foi transmitida pela sua irmã mais velha, Maria,
que confidenciou que o Dom Manuel, ainda como jovem, antes de ser seminarista, na freguesia, portanto, a irmã Maria era a mais velha de todos, nasceu um ano antes de Dom Manuel, confidenciou-me que ele gostava, as brincadeiras dele eram a rezar a missa. Portanto, ele punha, depois de vir da escola, punha improvisava o altar, punha uma bata, e as brincadeiras eram rezando a missa, já quase como uma predestinação para Sabe que ele, a vida que levou. Antes de ir para o seminário, ele acompanhava o Sr. Abade em todas as cerimónias. Não era sacristão, digamos, mas é que ajudava à missa, é que assistia ao terço. Portanto, já desde criança, eu posso dizer que às vezes acredito que a vocação nasce connosco. Portanto, a vocação sacerdotal do meu irmão, estou convencido que nasceu com ele. E por isso é que ele foi um grande sacerdote. Ele foi confundido com um político de esquerda, dito bispo vermelho. Não, ele acima de tudo foi unicamente um homem da Igreja. Um homem, um padre e um bispo progressista, mas da Igreja. Inspirado pelo Concílio Vaticano II. De modo que recordo os tempos de... Conheci-o já como seminarista. E recordo mais até a existência desse grupo de seminaristas. E o que eles faziam... Ele é engraçado como o irmão em tudo, mas não foi uma coisa forçada. Foi uma coisa aceite pelo grupo. Depois eu vejo isso nos padres do Porto, vejo isso nos bispos de Moçambique. Ele foi um líder natural. Um líder natural. Ele sendo estrangeiro, porque nunca se quis naturalizar moçambicano, embora lhe pedisse o próprio Marcelo, Sambora Marcelo. Ele era o presidente da Conferência Episcopal e foi até vir embora. Mas era aceito por todos os outros bispos, os bispos naturais de Moçambique. No Porto, ele era dos padres mais novos que existia lá. E era aceito por todos os padres como líder para qualquer cerimônia. É engraçado. Como seminarista, também. Quer dizer, ele lá organizava festas, reuniões, ocupações. Ele que tratava disso tudo. E eu julgo que também às vezes deslocavam-se, não me lembro, naquele tempo havia o comboio a vapor, não é? Eles se deslocavam para o Porto para retiros, faziam retiros no Porto. O ambiente em casa, de facto, era muito melhor. Ele era amigo das irmãs, muito amigo das irmãs, apoiava as irmãs. Nós tínhamos lá, e ainda existe, era a salinha da costura. E ele ia para junto delas, porque costurava-se na altura a roupa, inclusivamente. Ele deixava para as férias, para as cuecas, a camisa, era tudo feito pelas minhas irmãs. Então ele tocava muito bem o bandolim, o bandolim. E as minhas irmãs cantavam, ele tocava. Recordo-me disso perfeitamente. E, ao meio da tarde, meu pai, eu recordo, o meu pai fazia sempre 3 refeições. E quando fazia a refeição das 3, 4 horas, uma espécie de merenda, depois da refeição, recolhia-se junto a um oratório que existe na sala de visitas. E meu irmão ia para junto dele. Portanto, a oração que ele fazia era junto do meu pai. Eu recordo-me disso perfeitamente. E a propósito de liderança, ele não dispensava ser ele, à noite, a presidir a reza do terço. Era ele. Mas eu recordo-me como um miúdo, enquanto era meu pai a rezar, a presidir a reza,
eu só me dava o sono e levava com a cana da Índia na cabeça. Com o meu irmão estávamos todos despertos, não havia problema. Não é? Portanto, na família, em boa verdade, ele, a maior parte do tempo, durante o dia que passava, ou era na igreja com o Sr. Abade e com os outros seminaristas, ou era com os seminaristas, ou era, portanto, tanto a música como a letra, ele preparava essa festa anual que se chamava Academia, a festa da Academia. E não era só o povo da Buim que ia à festa. Vila Garcia, a Chapa, o terreiro que hoje tem o nome dele, o terreiro da igreja, que hoje tem o nome dele, de facto, era pequeno para tanta gente. Era a grande festa da Buim, para além do padroeiro, que também, a Buim sempre teve uma grande festa de São Pedro, no dia 29 de junho, a festa promovida pelos seminaristas, a Academia, a festa da Academia. E então todas as crianças participavam. E eu fui uma das que participou e nunca mais me esqueci disso. E foi das que eu gostei. E estávamos à espera que chegassem os seminaristas. E ele então era o líder, ele fazia a letra, ele fazia a música, que tratava disso tudo. Portanto, também havia os ensaios, não é? Portanto, praticamente é isso que eu melhor recordo da parte do meu irmão como seminarista. Chegando a padre, podemos partir agora para... Exatamente, uma outra fase. Nessa altura... Embora eu gostava de introduzir aqui digamos, um parêntese, que é o seguinte, o meu avô, nesse tempo, o meu avô nasceu em 1910, portanto era sensivelmente 13 anos mais velho que Dom Manuel. Era na altura em que o Dom Manuel era seminarista, já ele tinha carro de aluguer. E recordo-me perfeitamente do meu avô falar que ia buscar o Dom Manuel à Ponte Nova e vinha ter com ele à Ponte Nova o Dom António Ribeiro, que vinha de Celurico, vinha, diz que num burro ou num cavalo, e exatamente, por Código de Sousa, desmontava na Ponte Nova e seguiam os dois depois, o meu avô ia-los levar à estação do caminho de ferro. Então seguiam para o Porto. E seguiam para o Porto, de comboio. Já está os retiros que eles faziam, não é? E é natural que mais seminaristas também, até o seu avô, os levasse a todos para... O meu avô falava, quer dizer, então vezes, o comboio não vinha à Chapa nessa altura. Talvez não. Ou eles combinavam encontrar-se. Provavelmente. Portanto, estamos a falar 23, anos 30, por aí, nos anos 30 do século passado, isto há 90 anos, sensivelmente. Portanto, foi... O meu avô falava muito disso. Falava muito, tinha boa memória desse tempo. Enfim. Mas, entretanto, digamos que, como padre, depois de ter sido ordenado, não é? O Dom Manuel tem outras, isto é, o Sr. Irapinto tem outras memórias do irmão do Dom Manuel. Mas eu só queria, de facto, sublinhar, no caso dele, pelo que senti quando com ele convivi mais de perto. Não há dúvida que ele era uma verdadeira vocação sacerdotal. E estou convencido, mesmo pelo seu espírito de liderança, que alguns dos padres a Buim não tem um professor, não tem um agente técnico, não tem nada, tem padres, deve ser das freguesias do Conselho de Comando, que naquela época mais sacerdotes tinham, fundamentalmente por influência. Estou convencido que alguns deles foram por influência do meu irmão, do Padre Moura, Marinho de Moura, o Padre Zé Maria, não sei se era mais velho ou mais novo que ele,
doente também, o padre Domingos e até o padre Joaquim. O padre Joaquim. Uma das homilias, porque o meu irmão também era um grande pregador, tinha essa faceta, e quando me ele falava era de improviso. Era de improviso, fui com o coração. Mas o que ele dizia, se eu tive a sorte de herdar a cabeça do meu pai e o coração da minha mãe. A minha mãe, de facto, era a mãe dos pobres. Bom, mas passamos então, ele celebra a Missa Nova em Abuim, em que não havia condições nenhumas. O bispo daquele tempo, que agora não recordo bem o nome do bispo, foi num carro, não sei se foi o seu avô que o levou, era um Citroën, daqueles Citroëns. Exatamente, a arrastadeira. Mas arrastada pelos bois, no caminho, desde a Ponte Nova. O caminho que havia vinha junto do Santa Natália, passava ali por casa, depois seguia e depois era só lama, lá parecia medo. Para chegar à igreja, os bois tiveram que arrastar o carro com o bispo. É natural que fosse É natural, porque o carro do meu avô era o Citroën arrastadeira. Eu isso recordo-me do carro, era uma arrastadeira. Agora, da pessoa que ia a conduzir o carro, não sei. E também não me recordo do nome do bispo. O que eu recordo bem é que, ora, isto foi em 1900 e... não me recordo a data em que ele celebrou. Mas está aí. E 30 e qualquer coisa. Bom, sei que olha, eu devia ter nessa altura os meus 11 anos, por 37, 47, 48, ele fez talvez em 49, talvez em 49. Um ano seco, terrível. Nós falámos agora, tal, ano muito seco. Naquele tempo, por esta altura, sabe onde é que nós íamos buscar água para cozinhar mesmo? As fontes secaram totalmente. Havia muitas fontes, mas era em todas as freguesias, não era só em Abuim. Com pipas, íamos ao Rio Santa Natália buscar, com os bois, trazíamos. Não havia água, pura e simplesmente. Portanto, um ano seco, terrivelmente seco. E então aconteceu o seguinte: o almoço, com muita gente que nunca viam, no terreiro da casa, conhece lá o terreiro da casa. Sim, sim. E ele estava no meio da refeição, não tinha acabado. Veio uma trovoada e uma carga de água, uma coisa terrível. Olha, meu irmão, com aquele riso dele, não perdeu a calma, pediu desculpa ao seu bispo, perguntou para todos os presentes, alguns retiraram os pratos, ficou tudo em bem, abraçaram-se e acabou a festa. Mas acabou com uma grande chuvada, recordo perfeitamente, ficou tudo mais fresco, e com uma grande trovoada. Foi esse o dia da Missa Nova. Pouco tempo depois, ele vai para Campanhã, como coadjutor. E o meu irmão tinha a facilidade, mas não era uma coisa forçada, era uma coisa natural, as pessoas aproximavam-se dele. E ele era aberto para as pessoas, mas com naturalidade, não é? Portanto, fazia amigos facilmente. E, portanto, ele foi para Campanhã e fez bons amigos em Campanhã, que o levavam a ver os pais. Também era uma festa quando nos iam ver. Não é? Esteve lá, julgo, 2 ou 3 anos, deixou uma onda de simpatia e então foi nomeado pelo bispo para presidir ou ser diretor de todas as associações católicas, a Juventude Operária Católica e outras associações católicas. E fui também para Parco do bairro do Amial, fica perto de Paranhos, da zona de Paranhos, não é? Eu cheguei lá com ele, íamos de elétrico, não é? Havia o elétrico e íamos para... E mais uma vez, no bairro do Amial, também, pronto, cria lá uma onda de simpatia, parece lá um casal excepcional, de origem alemã,
Franco Passos. Mas esqueço do nome. O Franco Passos é que trazia o meu pai e o meu irmão ver a família. E iam sempre ver o Sr. Abade, não é? Que não gostou muito da filha do Franco Passos, que era uma moça muito bonita, mas porque cruzou a perna em frente dele, ele não ficou a gostar e chamou a atenção depois do meu irmão. Tem cuidado com aquela rapariga. Bom, isto são pormenores pouco importantes, mas o que interessa é frisar isso. Tanto em Campanhã, como depois no Bartolomeu, como por onde passou, ele, de facto, deixava uma onda de adesão e de simpatia, mas com naturalidade. E, geralmente, havia sempre um casal que mais se aproximava dele, que passava a ser quase como família, e que se disponibilizava para tudo o que o Padre Manuel precisasse. Bom, a ligação ao Dom António Ferreira Gomes é do tempo do seminário, ainda. É do tempo do seminário, mas também é já como Bispo do Porto. Já como Bispo. E depois também e foi aí que houve mais até visitas e acompanhamento, que o Bispo do Porto é exilado, como sabe. Há coisas que não se compreendem. Não se compreende da parte da Igreja, pelo menos da Igreja portuguesa e do Santo Padre, não se compreendam que estejam calados perante a repressão do poder na altura contra a própria Igreja. É isso que não se compreende. Exilar o Dom António pelo facto de escrever uma carta ao Salazar. Eu cheguei a ler essa carta. Não tinha nada de grave, a chamá-la a atenção para várias coisas que não estavam corretas na sociedade portuguesa, tantos portugueses, quer dizer, não percebo, porque o Santo Padre, a Igreja que tinha poder naquele tempo, como não percebo, porque é que o meu irmão, que se insurgiu contra um massacre feito em Moçambique pelos próprios portugueses, que não era essa a orientação do exército, ter sido expulso pelo próprio governo e a Igreja não ter um sinal, não ser tão pouco solidária com ele. Eu tenho esse testemunho. O Bispo é vermelho porque disse mal do exército. Ora, quem devia ser posto aqui em Lisboa e despromovido era o comandante do batalhão que fez o massacre. Eu também estive na guerra. E o objetivo não era massacrar os pretos, não era matar os pretos inocentes, não era entrar nas combate e destruir, queimar e matar. O objetivo era defender as pessoas. De maneira que o que aconteceu, quer dizer, não tem qualquer explicação, mas depois nós vamos lá. Mas como padre, para mim, uma das mais obras que ele fez foi junto dos operários. Não eram trabalhadores nessa altura, chamavam-se operários. Ele foi dirigir o lar de Nazaré, no Corregal, junto ao Hospital de Santo António, onde iam lá comer e dormir e residiam mais de 50 operários. E depois criou esse lar tinha sido criado por um frade, o Frei Adriano. E ele não quis ficar atrás do Frei Adriano. Em vez de um, criou mais 2 lares. Portanto, ele só em lares tinha mais de 150 operários. Todos eles tinham mais ou menos a mesma capacidade. Mais de 150 de diversas profissões. E havia um ambiente muito bom entre nós todos. Eu fui também operário. Fui trabalhador, trabalhei na Porta Editora durante 2 anos. Comecei a trabalhar de noite, depois acabei por tirar o curso liceal no Colégio Universal. E aí ele deu. E aí o meu reconhecimento
e a minha aproximação ao meu irmão. Mas onde ele foi, de facto, fantástico, foi no movimento que criou a nível de jovens trabalhadores. Não foi na juventude, foi principalmente na juventude operária católica. E para mim, há de ver depois uma fotografia que existe aí, como é que era possível que o Palácio de Cristal se enchesse completamente, como quando era o Portugal de Espanha, que era o evento desportivo maior em Portugal. Não era Porto Benfica, nem era o Hóquei em Patins. Portugal-Benfica, Portugal, era uma loucura. Portugal de Espanha. Mas com o Dom Manuel Vieira Pinto era mais gente ainda, porque não só... Eu não digo que fosse mais, porque não havia lugares. Não só ocupavam as bancadas, como ocupavam a quadra, não é? Sim. Mas ainda ocupavam o ringue desportivo. Sim, o que eu digo é que, de facto, isso, quanto a mim, só foi possível porque criou-se um grande dinamismo no seio dos trabalhadores, e mesmo relativamente às outras igrejas do Porto. Mas também tem ligação com o movimento do Mundo Melhor, nessa Depois altura. veio o movimento do Mundo Melhor. Julgo que ele começa já com essas conferências antes do movimento do Mundo Melhor. Depois vem o movimento do Mundo Melhor. E essas conferências continuam. Mas, como digamos, nesta fase, antes de ser nomeado diretor do movimento do Mundo Melhor, porque ele teve um curso de preparação em Roma antes de ser nomeado diretor em Portugal do movimento para o Mundo Melhor, ele de facto teve essas atividades. E depois ele próprio, posso dizer, por exemplo, meu irmão era uma pessoa, eu nunca, no tempo em que estive com ele no Porto, ele nunca passou férias, nunca teve férias. E dormia pouco também. Ele chegava, e foi por isso que eu consegui tirar o curso delicial facilmente. É que ela dizia: estudas aqui no meu quarto e eu, enquanto vier, tu não vais dormir, estuda. E eu estava, ele nunca chegou antes da meia-noite. Chegava à meia-noite, lá encarregada, a Dona Elvira, que lhe punha lá o chazinho, e então tomava o chá, oferecia-me o chá e mandava-me dormir, e ficava então a ler o breviário e lá na oração dele. Às 8 horas já estava a tomar o pequeno almoço e avançar para as suas atividades. Há um aspecto muito importante também nessa fase. Ele não conduzia? Não conduzia. Ele tinha um indivíduo da JOC, o Feliciano, tinha uma lambreta, e ele ia na lambreta. E quando estava a chover, é engraçado com a gente como é que, envolvidos 60 anos ou mais, eu me lembro disto tudo, perto de 70 anos. O Moura, que era viajante, tinha um Joaninha vermelho, era um Joaninha vermelho, e levavam no Joaninha, e ali. Meu irmão criou no Porto, isto é importante, criou no Porto uma organização chamada dos Casais de Nossa Senhora. Tem vários casais. Um dos casais, sabem quem era? Francisco Sá Carneiro. Francisco Sá Carneiro, a primeira esposa, eram todos da Católica, e pertencia a esse grupo dos Casais de Nossa Senhora. E meu irmão, rotativamente, era raro jantar no lar. Jantava com esses casais. E depois ficava lá na conversa, nas reflexões, o que entendia. Há uma fotografia de uma dessas conferências no Palácio Cristal, no Porto, em que na primeira fila está o Francisco Sá Carneiro. Não me diga. Está. É engraçado. Sei que ele contou, na altura,
E eu nunca mais me esqueci de que eles fizeram um retiro, os casais de Nossa Senhora em Fátima, e no final do retiro correu muito bem. Francisco Sá Carneiro volta-se para o meu irmão e diz: "Ó Padre Manuel, agora só nos falta formar um partido." E meu irmão falou: "Ó Francisco, nós já temos um partido, já, Francisco. É o Partido do Povo de Deus, PPD." E foi o PPD. Isso é curioso. Isto é um pormenor, mas uma coisa curiosa. É não é? curioso. Não, mas é esse aspecto de que o Francisco era todo religioso, todo da Católica também, não é? E meu irmão, eu um jovem, agora era jovem também, mas havia uma coisa que me impressionou. É que ele, nas intervenções dele no Palácio, isso surgia de contar a injustiça, principalmente. Era a injustiça social. E dava-se bem com a elite do Porto. Ele ia jantar aos Callens, o Brito e Cunha, por exemplo, a família toda Brito e Cunha. O médico dele era o Eduardo Brito e Cunha. Quer dizer, e aquilo metia-me um bocado de confusão. Como é que ele se dava tão bem com essas elites e ia para as conferências, chegava-lhe por causa da injustiça social que havia no seio dos trabalhadores. E havia e houve durante muito tempo, e ainda hoje, infelizmente, há. Mas é esse aspecto, até para justificar a maneira como ele também ocupava o seu tempo. Ele tinha uma ocupação especial com os casais. E então criou toda essa organização dos casais de Nossa Senhora. Em que havia um deles que o acompanhou muito, depois o ajudou, foi o Mário Figueirinhas, da Livraria Figueirinhas. E quando tinha um bom livro, oferecia-o ao meu irmão. Recordo-me perfeitamente disso, do Mário Figueirinhas, da esposa. Depois, entretanto, eu, em 1960, consigo entrar na faculdade. E em janeiro de 61 veio-me buscar para a tropa. Estou afastado porque foi uma instrução intensiva, desde Lamego, Mafra, da instrução durante 2 anos e depois fui para a guerra. Estive no norte de Angola e no leste de Angola. E, portanto, depois fico um bocado afastado. Tinha por correspondência, escrevia-lhe, já ele estava. Não estava, porque ele só vai depois, até foi como casou depois aqui. Mas a fase, de facto, que estive no Porto, como no Lar de Nazaré, posso dizer que a direção era constituída por trabalhadores, não é? E, às vezes substituía um ou outro, mas eram eles que dirigiam lá e ele presidia. Quem o coadjuvava e o substituía na sua ausência era o padre Rolando de Mota Costa, que era aqui de Salvador Amarante também, e foi um grande auxiliar. Foi o padre de Sulfeita? Foi o padre de Sulfeita, o cônego Rolando de Mota Costa. Faleceu há cerca de 2 anos, não é? Ele tinha muitos registros. Era mais novo do que ele, mas de facto era um fiel colaborador do meu irmão, o padre Rolando de Mota Costa. Posso dizer que ainda tinha tempo, mesmo assim, para atender qualquer pessoa, ou atender qualquer operário, qualquer jovem. Ele tinha no seu escritório, lá atendia, pronto. Depois lá os aconselhava ou procurava ajudar. Né? Ele no Porto, onde é que vivia, o Dom Manuel? Ele dormia no Lar de Nazaré. Ah, tá bom. Era no Lar de Nazaré que ele dormia. Mas praticamente saía de manhã e vinha à noite, porque ele celebrava todos os dias, mas ele também aproveitava, ele visitava os doentes. Era uma das coisas, fazer visita aos doentes. E visitava principalmente
nas casas de saúde onde havia congregações religiosas. A Ordem do Carmo, a Ordem da Trindade, a Ordem da Lapa, essas ordens, a Casa de Saúde da Boa Vista, e ficou sempre ligado com ele. E serviu-lhes depois essa boa relação que ele criou com essas congregações religiosas para colocar depois as meninas de Nampula, que fizeram os seus cursozinhos de enfermagem, foi também através dessas ali do Porto, dessas casas, até de Vila Real. Eu cheguei a levá-lo a ele ir visitar essas congregações. De modo que a missa geralmente ele celebrava nessas congregações. Depois tomava lá o pequeno almoço com elas, com as irmãs, visitava os doentes. Eu acompanhei algumas vezes, estou a dizer isto, e recordo-me perfeitamente. Portanto, o período em que ele estava mais ocupado, porque era na Semana Santa, precisamente por causa desse aspecto da pregação, em que ele era solicitado para várias pregações. Mas há um aspecto que eu não percebo como é que, pelo menos aparentemente, meu irmão vive sem dinheiro. Ele não pode viver sem dinheiro, mas eu é que nunca lhe vi dinheiro. Nunca lhe vi dinheiro. Eu nunca vi meu irmão levar dinheiro para uma missa. Agora, até é possível que a pessoa, a quem em vez de 20, lhe desse depois 50. Agora, ele nem tinha carteira. Não. Eu mesmo, pronto, eu devia-lhe essa atenção. Tudo que eu fiz, almoço, gasolina, eu pagava. Eu nunca disse, Zé, toma lá 20 euros ou 30 euros. Não tinha dinheiro, pura e simplesmente. Não sei como é que ele vivia. Porque, mesmo a nível do Porto, ele era muito conhecido no Porto. Ofereciam as coisas. Se fosse um restaurante, era de graça. Ninguém lhe levava dinheiro pela refeição. É uma coisa excepcional. Portanto, falou há um bocado, eu não sei bem localizar o período. Eu só lhe sei dizer que entre Dom António e meu irmão havia uma grande amizade, uma grande intimidade. Como sabe, eu vivi uns anos no bairro Coronel Lima, em Amarante, e tive a honra de recebê-lo ao Dom António. E o Dom António vinha todo lá com o seu pico, tudo, e a minha filha, a Madalena, a mais pequenina, virou-se assim para ele: ó, Sr. Bispo, o tio não tem isso. E ele respondeu: se não tem, devia ter. É a resposta dele. Bom, mas o meu irmão, de facto, era das primeiras pessoas. Havia pessoas que ele, quando chegava cá, tinha que visitar. E a primeira pessoa a visitar era o António. Ainda ele estava no Paço Episcopal, um bispo, e depois, mais tarde, no Colégio de Hermesinde. No Colégio de Hermesinde. Ele, no fundo, o Dom António era de uma simplicidade fantástica. Era impressionante, quer dizer, uma inteligência nobre, elevada, e ao mesmo tempo de uma simplicidade fantástica. Houve uma coisa que me chocou relativamente, mesmo em Amarante, relativamente ao Dom António. Sabe que houve um abaixo-assinado a solicitar ao governo que deixasse o Bispo do Porto retomar as suas funções no Porto, que lhe abrisse as portas, que o deixasse vir de Espanha para Portugal, para o Porto. E muitas pessoas, mesmo da Católica, de comunhão diária, se recusaram a assinar. Porque havia um medo à PIDE, neste tempo já a DGS, já no mesmo tempo da DGS, do Marcelo. A coisa era uma sombra negra. E eu concordo, porque eu fui julgado em tribunal militar, em África. E ainda hoje não sei quem é que me acusou, talvez também pelo nome, mas foi porque nós estávamos no Grafanil, numas condições miseráveis, e ninguém tinha coragem de reclamar. Eu já ia
faço oficial de dia, não é? Oficial de dia tem que estar de noite, e nós ali em guerra tínhamos de estar atentos durante a noite. E eu, à terceira vez, não faço. Já não tenho cabeça, nem tenho frescura para fazer oficial de dia. O outro dia, o comandante chama-me, Vira Pinto, vem cá, ó, Federico, o senhor está ali a polícia militar, Paulo. Mas o que é que eu fiz? O senhor porte-se bem, vai ver. Lá fui eu, ao Tribunal Militar. Estive lá, uma espécie de uma cela, um certo tempo. Depois chamaram-me, quem me julgou? O Reverendo da Conceição. E o Reverendo da Conceição, General Reverendo da Conceição, virou-se para mim. Diga uma coisa, o senhor é contra a guerra no ultramar? Eu disse, como General? Eu se fosse contra a guerra não estava aqui. Não, eu tinha possibilidades de fugir para a França. Eu estou e sou pelo meu país. Assim, não é a informação que eu tenho. Mas pode ter, meu General. Havia um preconceito já. Havia um preconceito. Então mandou-me em paz e acabou. Mas é o que eu digo, havia de facto um medo, isto a propósito do Bispo do Porto, eu fui das poucas pessoas em Amarante que subscrevia a lista. Também nunca ninguém me aborreceu por eu ter subscrito lá a lista para que o Dom António pudesse regressar. Mas voltando, o meu irmão de facto acompanhou até à morte o Dom António. E aconteceu, o meu irmão foi visitá-lo precisamente no dia da sua morte. Quando chegou lá, e então meu irmão percebeu... Portanto, vindo da África nessa altura. Exato, foi lá. Apercebeu-se de que o Santo Padre ainda não tinha mandado ao Dom António a sua bênção. Geralmente mandam quando estão na agonia, digamos, vem da Santa Sé, o Santo Padre, umas palavras. Não tinha. Paulo VI, na altura? Talvez Paulo VI, talvez. Não me recordo. Sei que foi meu irmão que entrou em contato com Roma e demorou pouco tempo a chegar a mensagem que ele leu ao Dom António, acabou de ler, o António fechou os olhos. Eu sei. Foi uma grande figura nacional, António Ferreira Grossa, e um grande bispo da igreja também. E isso estávamos a falar do meu irmão, mas de facto eu tive e tenho muita admiração pelo António. Isto vem a propósito de pouco tempo que ele passava comigo, uma das figuras. Havia, por exemplo, outra visita que ele fazia sempre, e isto a propósito até de dormir pouco. Jantávamos, eu gostava de sublinhar isto. Ele jantava tanto para o almoço como ao jantar. Se férias era no verão, jantava, ainda era dia. Ele, o principal companheiro, como eu digo, dele era o breviário. Porque quando não tinha com quem falar, rezava o breviário. Então descia aquelas escadas, lembra-se da casa onde eu vivia? Sim, sim. E em frente vivia o Zezinho Bolano. Exatamente. Amarrado a uma cadeira de rodas. Ele ia para o pé dele. Mesma coisa. Meu irmão também foi colecionador de selos. Eu sei, mas ele ficou tudo em Moçambique. E aproveitava tudo. E o Zezinho tinha uma grande coleção de selos. E era assinante do JN, do Jornal de Notícias. O Zezinho contava-lhe as notícias do dia. Ele também queria ver os jornais, estavam ali. E aquilo para o Zezinho era uma coisa muito boa. Mas ele depois vinha sozinho. Eu dizia, não é? Queres falar contigo? Não é preciso, não é preciso. Porque eu entrava logo às 2 horas também, ia trabalhar. Vinha para aquele, junto ao tribunal, aquela arte era a caminha dos magistrados, mas só naquele larguinho, e ele andava para lá. Muitas vezes eu vi passear ali. Sim, muitas vezes. Nunca parei. O sítio ideal para ele. É verdade. E então sabe com quem se encontrava?
quase todos os dias. E conversava, sabe com quem? Com o doutor Vanzeler e com a dona Clotilde. Eram os parceiros dele na conversa. Quando não estava, rezava o breviário, mas era ali que ele andava. Era essa pequena artéria que eu gostaria viesse a ter o nome dele também. Sem dúvida. Gostava. Deixo já aqui essa proposta ao Sr. Presidente da Câmara. Acho que merecia, mas Sem dúvida. Era, digamos, a artéria onde ele mais gostava de ir, conversar, encontrar as pessoas, cumprimentava todas as pessoas, ler o seu breviário, mas um casal com quem ele gostava muito de conversar era precisamente o Dr. Vanzeler e a doutora Clotilde. Disse-lhe há um bocado, uma das noites, digamos, depois de jantar, onde eu tinha de ir levar também, e que ele visitava sempre que vinha cá, sabe quem era? O padre Germano de Mancelos. E porquê? Por duas razões. Primeiro, o padre Germano esteve com ele em Nampula. Ponto número 2. Tem um grupo de jovens excepcional. Não sei como é que se chama aquele agrupamento de jovens, se ainda existe. Sim, penso que sim. Pedras Vivas. Exatamente. E então ele conversava com os jovens, e esses jovens também, sabe que dinheiro lhe arranjaram lá para... Porque depois já era bispo. 720 contos. 720 contos. Porque ele projetou a vida dele, até avançar um pouco, mas projetou a vida dele para passar os últimos dias em Nampula. Criou uma congregação, que é a Congregação de Nossa Senhora da Paz e da Misericórdia, de freiras, de irmãs, e depois era preciso ver dinheiro para construir as instalações. Para construir o seu próprio quarto, onde havia de fez isto tudo. E esse conjunto de jovens, o padre Germano, eu sei que fui eu que encaminhei o dinheiro para Nampula. Aí está, ele não tomou conta do dinheiro. Entregou-me a mim e eu depois lá o encaminhei para Nampula. Até porque há uma senhora que é toda da igreja, que é Maria do Céu Nogueira dos Santos, ainda do tempo do Movimento por um Melhor, em Lisboa, que está muito ligada com Nampula e com a igreja de Nampula, e lá eu sei que o dinheiro que chegou a Nampula. E havia também outro padre, talvez por ser mais novo, o padre Vilar, que já faleceu, lembra-se? Que era de Candemil, não era? Era Candemil. Além disso, diariamente, quando não celebrava, porque ele fazia questões, geralmente ficava aqui um domingo, e este domingo era em São Gonçalo que celebrava, não é? E os outros dias celebrava no Colégio de São Gonçalo, porque ele também era muito amigo do padre Clemente, na altura. Ia lá e celebrava. E era assim que passava o tempo dele. Passava o tempo, ocupava. De resto, eu tinha que levar ao Porto, às vezes lá ia a jantar com os antigos casais de Nossa Senhora. Um deles era o Mário Figueirinhas, outro com quem ele ia algumas vezes, o professor Levi Guerra, que foi administrador do Hospital São João há muito tempo, ainda é vivo, deve estar já aos seus 90 e tal anos. E pronto, e a vida dele, digamos, aqui em Amarante, ficou-se um pouco por aí, não é? Eu não sei como é que ele adquiriu, eu tinha uma certa admiração pelo Dr. Assis. Talvez pelo Dr. Assis também ser filósofo, mas por ser... Eu julgo que também era porque eu lhe dizia do Dr. Assis. Para mim, querem consta que não gosta, o Dr. Assis foi um grande presidente da Câmara. Recorda-se que a Câmara de Amarante houve até a vergonha da EDP cortar a luz. Nem luz elétrica havia na Câmara de Amarante. Tinha que servir-nos de um gerador. E, portanto, tinha muitas dívidas. Até. E o Dr. Assis conseguiu pôr as coisas em ordem, recuperou-se financeiramente,
começou de facto a fazer, a pôr bonita, Amarante, a pôr bonita, Amarante. Às vezes é como as latas de tinta, fosse bonita. Eu vejo, quer dizer, uma coisa triste, eu sou muito amigo do Presidente da Câmara, não percebo, não há uma flor, não há uma florema, a não ser lá mesmo perto de... Né? Chega a Vila Real, vá a Vila Real, a cidade de Vila Real. É fantástico, não é? Um jardim. E nós com tanta água ali junto ao rio, porque é que não devemos ter uma amarante florida, não é? É verdade, mas Silveira Pinto, relativamente à questão do breviário, eu recordo de uma vez que o visitei aqui, já depois de ter vindo de Moçambique, definitivamente, e uma questão que o inquietava muito era a ideia do Deus castigador. Eu recordo-me que ele falava muito disso, Dom Manuel. Deus castigador. Sim. Eu não entendo como é que é possível. Não é possível que Deus tenha sido castigador. Não é? Eu recordo-me dele falar muitas vezes disso. Não, porque às vezes perguntava-lhe, Dom Manuel, afinal, quem é Deus? E ele, Deus? Deus é amor. É muito simples. Deus é amor. A doutrina dele baseava-se fundamentalmente na doutrina de Jesus Cristo. E para ele tinha muita maior intensidade e interesse, era o segundo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é por isso que ele lutou toda a vida pelos mais pobres, pelos mais desfavorecidos, pelos mais fracos. Havia uma expressão que ele usava mesmo nas homilias, que era o homem concreto, não é? Ele falava muito, aliás isso está escrito nos textos que ele publicou, do homem concreto. O que interessava era o homem com nome, o homem com vida, não é? E portanto eu penso que essa era de facto a grande luta, era pela libertação desse homem concreto, independentemente de ser em Portugal ou em Moçambique, não é? É que o meu irmão, isto também tem interesse, era um homem de oração, mas não era beato, nem era fanático, está a ver? Pois. Portanto, era um homem de oração. Ele era contra o clericalismo também. Contra o clericalismo. Sim. De maneira que, e por isso é que não havia assim uma certa, eu não digo antipatia, mas não, porque não há dúvida, ainda agora vem cá o Papa Francisco, não é? Nós precisávamos, a Igreja Católica Apostólica Romana precisava de facto de uma revolução. Há de ver, a propósito, eu peço desculpa porque nós derivamos por umas coisas, uma coisa muito interessante que eu desconhecia, só nos meus apontamentos não pus, porque não foi comigo. Quando ele vai à Espanha, porque ele começou com uns encontros em Espanha, já de preparação para implementar em Portugal o movimento por um mundo melhor. E houve uma vez, ele vem de Espanha, por Vila Formoso, e chega à fronteira e trazia a maleta dele com umas coisas e o polícia, como é que se diz, lá o agente que estava lá, disse ao seu padre, abra lá a mala, quero ver o que leva aí. Disse, senhor, eu mostro a mala. Trazia livros. E dizia-lhe, que livros são? Livros revolucionários. Isto é mesmo meu irmão. São livros revolucionários. Aí tem que ir comigo ao diretor. E foi ao diretor. Com a mala dos livros. E chegou lá e contou ao diretor. E digo, diretor, são livros relacionados. Eu fui nomeado o diretor do momento melhor. E agora, pronto, preciso de livros. E o diretor pode ver e tal. O diretor diz lá, carrancudo, como era próprio do seu ofício, até aceitou um livro.
e mandou-o embora. Não é? Mas o que ele disse, isto são livros revolucionários. Aí depois ele explicou, eu disse lá ao diretor, eu disse ao seu agente que era um livro revolucionário, porque o que eu pretendo é fazer uma revolução na igreja. Não é na sociedade civil, esteja sossegado. O meu irmão, volto a dizer, não era político. Como o senhor sabe, eu aderi ao marcelismo. E bastaria uma palavra do meu irmão para eu me retirar da política. Se ele entendesse mal. Não, ele não se metia lá com assuntos de política. Ele não era político. Ele era um homem da igreja. Agora, é da esquerda. É natural que há aspectos de ordem social da igreja que se identificam mais com aspectos da esquerda. Isso é politicamente, não é? Isso é outro assunto. Agora, ele não é nada de política, nem tinha nada contra os políticos. O meu irmão também nunca conheci naquele coração qualquer espécie de ódio. O meu irmão nunca disse mal de ninguém, nem dos seus próprios inimigos. Ele tinha-os, mesmo no seio do clero. Ele nunca disse mal de ninguém. Ele nunca me disse, ó Zé, fulano é este, é o sacana, por isso. Eu nunca ouvi isso. Nunca. Nunca disse mal de ninguém. Podia não dizer bem, não é? Podia não falar dele, podia não o visitar. Se fosse pessoa com quem não alinhasse nas ideias dele, não visitava. Mas nunca disse mal de ninguém. De maneira que, isto para dizer, eu costumo estar a falar nisto, porque é meu irmão, meu padrinho, que eu gostava imenso, mas que foi de facto, mesmo como homem e como pessoa, um ser excepcional, foi. Nós precisávamos de muitos, tanto na vida civil como na vida religiosa, homens como foi o Dom Manuel Vieira.